23 de agosto de 2023, hoje, quarta-feira, a igreja celebra a festa de Santa Rosa de Lima, Virgem, padroeira da América Latina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus por nos encontrarmos nesta manhã, desta quarta-feira, hoje sob a intercessão de Santa Rosa de Lima, que é padroeira da América Latina, padroeira do Peru. Louvado seja Deus, Santa Rosa de Lima, a moça, a jovem, a senhorita do perfume das rosas, possa interceder por nós, para que nossas vidas também seja uma vida odorizada com o perfume que vem dos céus, o perfume de Cristo, e nós também sejamos um odor edificante na vida das pessoas. Louvado seja Deus. Hoje nós celebramos Santa Rosa de Lima, uma santa bastante conhecida, né? Foi a primeira santa canonizada nas Américas, por isso ganhou esse título de patrona das Américas, né? Santa Rosa de Lima nasceu em 1586 em Lima, né? No Peru, viveu no século XVI, né? Santa Rosa, depois ela vai entrar aos 23 anos na Ordem Terceira Dominicana e vai se tornar uma mulher belíssima e de coração belíssimo, consagrada integralmente ao Senhor crucificado. Santa Rosa configurava sua vida, a vida do crucificado, né? Por isso que ela traz em suas mãos, se você olhar a imagem de Santa Rosa, ela está contemplando a cruz. Ao contemplar a cruz, Santa Rosa está contemplando a sua própria existência, né? Ao contemplar a cruz e se lembrar do trajeto percorrido pelo Mestre Jesus, ela lembra também do trajeto percorrido pela sua vida, sua própria vida neste mundo. Um testemunho muito bonito de Santa Rosa. Mas mesmo contemplando a cruz, mesmo meditando os sofrimentos da vida, as oblações da vida, ela continuou sendo rosa. Rosa perfumava a vida das pessoas e também era perfumado pelo perfume, pelo odor que vinha dos céus. Um testemunho para nós também, um testemunho para nós, meus queridos. Meus queridos, hoje nesta manhã desta quarta-feira, nós vamos meditar o texto bíblico. Você que tem o texto em suas mãos, né? Gostaria que vocês tomassem a primeira leitura que a igreja nos propõe, que é 2 Coríntios capítulo 10, versículos do 17 até o capítulo 11, versículo 2. Irmãos, quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. Oxalá pudesseis suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao amor que Deus vos tem. Fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, um texto curtinho, hoje a liturgia nos apresenta algo muito interessante para nós. Hoje nós contemplamos a vida de Santa Rosa de Lima, um testemunho de vivência do Evangelho, né? Um testemunho de santidade. E nós temos na nossa igreja uma multidão de santos, de testemunhos que nós temos para nós, para a nossa vida. E é muito interessante que os santos, eles não se recomendam a si mesmos. Ninguém pode se dizer depois de morto, eu sou santo. É a igreja
com sua autoridade suprema, quem recomenda os santos a nós como patronos. Por isso que o texto de hoje começa assim: quem se gloria, glorie-se no Senhor, pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, e não aquele que se recomenda a si mesmo. O texto já começa com algo muito importante, a questão da vivência da santidade, minha gente. Santidade não é uma experiência visual ou aparente. Santidade é uma realidade espiritual. É claro que depois ela se traduz no meu externo, no meu modo de agir, no meu modo de vestir, no meu modo de me comportar com as pessoas, né? Mas a santidade ela começa dentro de nós, nas nossas mais profundas disposições como cristãos, né? E isso é o que é o mais importante. Sempre analisarmos como está a minha vida interior, minha vida, meu relacionamento comigo mesmo e com Deus. Eu estou num relacionamento sadio comigo mesmo e com Deus, com o mundo. Isso é importante para analisarmos a santidade e qual o caminho, qual o rumo nós estamos. E depois disso, minha gente, a santidade, quando uma pessoa está bem interiormente, isso se traduz no seu externo. Como eu acabei de dizer, no seu modo de vestir, de se comportar, né? No seu modo de se associar às pessoas, né? Eu sempre digo, o jeito com o qual nós nos relacionamos com o mundo, com as pessoas, reflete o que tem no nosso coração, na nossa alma. E a pergunta para mim, para você: como você está no relacionamento interpessoal? Como você está? Você é rosa, é perfume, é odor de Cristo para o outro? Eu estou dizendo primeiramente, minha gente, nas questões relacionais. Existem pessoas muito chatas, sabe? Existem pessoas muito antipáticas, arrogantes, intransigentes, intolerantes, não acolhem o próximo. Existem pessoas muito sufocadas em si mesmas, pessoas excluídas do mundo, da relação das pessoas, pessoas que não querem convívio social, pessoas que acham que somente assim ela se basta em si própria. Isso mostra que se nós estamos dessa forma, que nós temos que cuidar da nossa vida interior. Nós temos que cuidar para isso refletir no nosso externo. O maldoso, o julgador, né? Aquele ultrapassa, o corrupto, o ofensivo, né? O transgressor, aquele que é prejuízo para o seu irmão. No fundo, ele não está bem com ele mesmo, ele não se reveste de Deus na sua vida interior. E outra coisa importante, que é aí que eu quero chegar, que diz esse primeiro versículo desse texto. Quando nós estamos pleno conosco mesmo, minha gente, a gente não sente necessidade nenhuma de causar mal ao próximo. Se tem alguém que causa um malefício para o outro, que quer ver o outro derrubado, que é instrumento de decadência para o outro, é porque a pessoa não é plena consigo mesmo. Quem é pleno consigo mesmo não vê necessidade de atacar, de derrubar ou de prejudicar o próximo. E o contrário também. Quem é pleno consigo mesmo não vê necessidade de conceber ou de exaltar o outro como inferior a si. Por que eu estou dizendo isso? Vou explicar. Porque tem muita gente que se reveste de um traje de santidade, mas você vai ver a vida oculta dessa pessoa, seu relacionamento interpessoal dentro do seio familiar, é uma pessoa totalmente difícil, uma pessoa que não convive bem com os outros, não acolhe a família, não acolhe os filhos, não acolhe a esposa, não acolhe o esposo, não acolhe os outros familiares. E aí, quando está diante da igreja, é uma pessoa com uma cara angelical. Ora, santidade não é uma casca que nós trazemos.
não é uma casca. Hoje vocês estão me vendo diante de vocês, travestido de não tenho nenhum problema amanhã de usar uma veste social, clerical. Também não tenho nenhum problema no momento de descontração, de convívio familiar, convívio com os meus amigos, e colocar uma bermuda, uma camiseta. Isso é importante, mas a essência está dentro de você. Você pode estar travestido de batina e estar com a sua vida interior arruinada, decadente, sem a graça santificante. Né? Você pode estar travestido com os melhores perfumes, mas ser uma pessoa que não vive bem em família, não sabe conviver consigo próprio, não aceita suas próprias debilidades, não aceita a si próprio, não aceita os outros, porque querem que os outros sejam, nem o que você também não consegue ser. Santidade é algo interior, minha gente. E aquele que está pleno consigo mesmo não sente a necessidade de criticar, de derrubar o outro ou de evidenciar o outro como inferior, como muita gente faz. Isso acontece, minha gente, no meio laical, acontece também no meio clerical. Né? Acontece no meio clerical também. Sabe, aquele traje de santidade e o outro que é uma pessoa mais expressiva, mais envolvente com o povo, que brinca, que de vez em quando sai para comer um lanche, toma alguma coisa. O outro não é santo porque o outro está descendo do patamar. Isso não tem validade nenhuma. Não tem validade nenhuma. Quem se glorie-se no Senhor, não glorie-se de si próprio. Pois é aprovado só aquele que o Senhor recomenda, não aquele que se recomenda a si mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, minha gente. Né? Que eu disse para um amigo meu outro dia, a gente acabou brigando outro dia e eu disse a ele, olha, essa frase aí, eu não me recomendo a ninguém como paradigma de santidade. Se bem que é quase que natural as pessoas olharem para os padres, né? Os clérigos. Aliás, todos nós que estamos na igreja, se você é uma pessoa que tem uma caminhada séria na igreja, você vai ser olhada, você vai acabar sendo um paradigma para muitas pessoas. Isso acontece. Mas nós que temos consciência, minha gente, da palavra de Deus, os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, é o nosso supremo modelo. E depois de Jesus, nos santos e santas, começando pela Santíssima Virgem Maria, né? Perfeita, modelo de santidade. Os nossos olhos devem estar na vida dos santos. Hoje nós celebramos Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, sim, tem algo a mostrar para você que eu não tenho na minha vida. Paremos de ficar olhando para a vida dos outros. Os outros não são e nunca serão paradigma de santidade, só se for depois da morte que a igreja canonizar. Enquanto a igreja não canoniza, nossos modelos são os santos. E somente eles, como pessoas, criaturas como nós. Gente que fica com o olhar no outro. E olha, eu vou dizer uma coisa, minha gente, eu espero que não escandalize. Você olha algumas coisas tão intocáveis, às vezes, na igreja, desconfie. Não vive bem. Não vive bem. Tanto na parte clerical, quanto na parte laical, família. Sabe quando você vê uma família toda engomadinha, que vem, travesse do modelo de santidade, assuma a perfeição. Pode, coloca uma câmera lá no seio familiar para você ver. Não quero escandalizar ninguém, minha gente. Mas eu quero dizer, hoje nós vamos, inclusive, depois quem vai à missa hoje, vai escutar aquele evangelho do tesouro. O tesouro escondido, a pérola escondida, lembra? É o evangelho de hoje, que nós não proclamamos porque nós só lemos um texto. Mas o nosso tesouro, a nossa pérola é Jesus Cristo e não pessoas. Tire os olhos das pessoas. Olha, eu vou dizer uma coisa, minha gente. Quantas pessoas que deixaram a igreja por causa de outras?
Mas a sua glória está em Deus ou está nos seres humanos? Se nós tivermos de nos gloriar em algum ser humano, que nós nos gloriemos somente em Jesus Cristo. Quanta gente se decepciona, quanta gente se afasta, quanta gente muda de fé, muda de igreja. Por quê? Por causa de seres humanos. No fundo, seu coração não estava onde devia estar, que é em Jesus Cristo. O nosso coração estiver em Jesus Cristo, nós somos alicerçados, né? Todos nós, convenhamos, é só olhar a sua vida, a sua família, a minha família. Quanta fragilidade, quantos pecados, quantas situações complicadas nós temos. Nós não somos paradigmas. Pelo menos por enquanto. Que a nossa meta seja chegar à santidade do céu. E de fato, depois de morrermos, que sejamos lembrados pelos bens, pelos benefícios que nós fizemos à vida das pessoas. Mas por enquanto nós estamos lutando. Sabe, quando alguém escorrega, comete alguma situação difícil, as pessoas massacram, as pessoas condenam, as pessoas perseguem e vão atrás e evidenciam. Acontece alguma fragilidade, sobretudo em redes sociais. Dali a pouco os cristãos que comungam já estão espalhando o mal com calúnias, com fofocas, com mexericos e tantas coisas, como se nós fôssemos muito superiores às pessoas que decaem, que caem, que escorregam. Nós somos todos iguais, frágeis. Ontem, na verdade, anteontem, o padre que celebrou na minha paróquia, que nós temos Semana da Família, falou uma coisa. Se Deus for cobrar o mínimo do mínimo de nós, nós não seríamos salvos, porque nós não temos nada a oferecer para Deus. Não temos nada. Olha, minha gente, esses santos, eu falei para vocês outro dia numa reflexão, né, quem me acompanha minhas reflexões diárias, né, que eu posto nas minhas redes, os santos que mais me encantam, claro, a bem-aventurada Virgem Maria, São José, São João Batista, mas São Roque, patrono da minha paróquia de origem. Mas os santos que mais me impressionam são os mártires. São santos ousados que derramaram seu sangue por Cristo. Me impressionam muito, já disse outro dia. Mas se você olhar todos esses santos, Santa Rosa de Lima viveu no século XVI. Um século de profunda confusão na igreja. Um século de surgimento. Olha a data que ela nasce em 1586. O nascimento da igreja luterana, da igreja protestante. Mas a mulher se tornou firme, permaneceu. Ela foi perfume para os outros, independentemente dos maus cheiros que estavam ao seu redor, tantos problemas, tantas coisas. E aí o texto de hoje continua, minha gente, né? Oxalá pudessem suportar um pouco de insensatez da minha parte. Na verdade, vós me suportais. Quem está falando isso? É Paulo, está falando para a comunidade de Corinto. Paulo é um exemplo de humildade. Se você olhar a vida dos santos, Pedro, o alicerce da igreja, mas Paulo também. E se nós hoje chegamos com a fé nos confins do universo, é pela pregação de Paulo. E ele se coloca como alguém que precisa ser suportado pelo outro. Olha, se Paulo precisa ser suportado, imagine nós. Se ele se coloca como pequeno, né? Imagine nós. Às vezes a gente precisa, como diz o ditado, baixar um pouco a crista, sabe? Eu sempre digo uma coisa, sabe, minha gente? Ontem deu uma pessoa falou assim pra mim: nossa, mas você convive com todo mundo, né? E você, até mesmo as pessoas que você sabe que você é difícil, né, de conviver. E eu estava pensando assim, minha gente,
algumas pessoas, nós conhecemos os defeitos delas, mas nós não podemos fugir delas. Se você sabe que alguém, por exemplo, vou dar um exemplo típico para você. Aliás, você tem que ser também uma pessoa esperta espiritualmente. Você tem uma pessoa com quem você convive que você sabe que o defeito dela, o pecado raiz dela é a fofoca. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Mas você tem bastante carinho por essa pessoa. Ora, acolha a pessoa, ame a pessoa, conviva com a pessoa. Enxergue nela Cristo, mesmo na fragilidade dela, mas não vai partilhar coisas decisivas da sua vida com ela. Mas continue a amá-la, a acolhê-la, a ajudá-la a ser melhor. Um outro exemplo para vocês. Você sabe que tem uma pessoa que tem problema com dinheiro, uma pessoa compulsiva, uma pessoa difícil, corrupta, uma pessoa que não sabe lidar, não sabe administrar seu dinheiro. Ora, é um outro exemplo, tá bom, minha gente? E a pessoa é muito estimada por você. Isso mesmo, ame, acolha. Ela é frágil tanto quanto você, tanto quanto nós. Mas não vai emprestar um dinheiro elevado para ela, que você sabe que ela não vai pagar. Então, estejamos atentos, conheçamos as pessoas, mas não deixemos de amar porque nós conhecemos. Porque não há perfeição. Não há ninguém perfeito nesse mundo. Os santos, eles entraram numa caminhada de perfeição, os santos. Eram pecadores, tinham seus vícios, tinham suas debilidades, seus pecados, mas foram de maneira muito ascendente, vencendo a si próprio e se tornaram modelos para nós. A única criatura que nasceu perfeita foi a Virgem Maria. O resto, todos nós estamos no mesmo barco, minha gente. No mesmo barco. E o texto de hoje continua: eu sinto por vós um amor ciumento, semelhante ao que Deus vos tem. Meus queridos, Deus nos ama com um amor ciumento. Deus nos ama de maneira única. Nós precisamos nos perceber amados e necessários para Deus. Sabe, às vezes tem gente partilhando um pouco com vocês que falta amor próprio. Falta amor próprio. A pessoa não valoriza a si própria. A pessoa não valoriza as suas virtudes. Você precisa perceber que você, mesmo não tendo aptidão para tantas coisas que hoje comumente as pessoas têm, você é uma pessoa preciosa aos olhos de Deus. Deus te deu o dom da vida porque Deus te deu uma missão a ser cumprida. Você é responsável por algo. Ninguém nasceu à toa, para ser à toa na vida, no projeto de Deus. Você é importante. Você é importante. E Deus tem ciúme de você, Ele te quer por inteiro. Outro dia eu coloquei no YouTube e estava uma dinâmica, um rapaz construindo não é uma torre, é uma pirâmide. E aí ele foi colocando peça, aí foi construindo peça. Ele foi construindo, né? Peça, até chegar na última pecinha da pirâmide, né? De forma triangular, evidentemente. Demorou, eu acompanhei o vídeo, é claro que eu passei um pouco para frente, né? Aí no final do vídeo, ele tirou uma peça na lateral, no bico da pirâmide, na parte inferior, de baixo, né? Ele tirou uma das peças. Toda a pirâmide caiu. Toda a pirâmide caiu. Eu vi esse vídeo e dá para colocar a nossa vida. Meu querido, minha querida, eu não sei o que você está vivendo na sua vida pessoal, familiar, no seu trabalho, etc. Mas pode ser que Deus tenha chamado você para ser o sustento desse edifício que está sobre você. Pode ser que Deus tenha chamado você para ser instrumento de santificação nesse momento que você está vivendo de trevas.
Pode ser que Deus tenha chamado você para ser a luz em meio a essa escuridão, você para ser o sal em meio a essa falta, a esse dessabor da vida. Pode ser que tenha chamado você para ser o sabor, o perfume em meio a esse mau odor. Pode ser que Deus tenha chamado você para ser a diferença onde você convive. E isso independe de estudo, independe de intelecção, independe de conhecimento, independe de aptidões diversas, independe de qualquer coisa. Porque quando Deus nos entrega uma missão, Ele quer se utilizar de nós do jeito que nós somos e com aquilo que nós temos a oferecer do nosso jeito. Deus, se você está aqui a ouvir essa palavra de hoje, Deus também te coloca como uma peça essencial nesta grande construção do seu reino. E no dia do juízo nós seremos cobrados por aquilo que nós devíamos empreender em cima de nós, do nosso serviço, da nossa vida, e nós não fizemos. Porque nos colocamos como coitado, porque pensamos que nós não tínhamos importância nenhuma. E Deus está dizendo a você, fica firme, porque talvez você seja a diferença onde você convive. Você seja um único instrumento de Deus onde você está, onde você convive, no seu seio familiar, no seu trabalho, no meio dos seus amigos. E não estou dizendo para nós sermos apologistas, pessoas intransigentes, pessoas insuportáveis, que ficam pregando a religião de maneira insuportável, de modo que ninguém quer conviver com ela. Não é isso. Na sutileza das nossas ações, na alegria de viver, na sabedoria ao se tomar decisões e ao agir diante do outro, nessas coisas tão sutis nós evangelizamos e nós levamos Jesus para o outro. Meu querido, minha querida, Deus tem amor ciumento por você. Deus tem amor ciumento por você, por mim, por nós. Ele nos quer por inteiro. É tão difícil a gente falar isso, né? Eu sou todo seu, né? A gente canta às vezes na missa aquela música tão bonita, né? Sou todo seu, ó mãe, né? Como também nós podemos dizer, sou todo seu, ó Deus. E é muito difícil ser integralmente de Deus, minha gente. Os nossos ímpetos, os nossos pecados, a nossa falta de fé, de esperança, são coisas que vão nos atrapalhando. Mas a gente tem que ir se superando paulatinamente, de uma forma tão gradativa, mas a gente não pode voltar para trás. Não pode. Né? A gente olha para trás ou olha do lado e vê pessoas que estão aquém de nós. Qual a tendência? Eu vou me unir a essa pessoa e vou voltar para trás também. Não. Que nós progridamos. Progridamos humanamente. Progridamos. Depois o texto, meus queridos, no capítulo 2, aliás, no capítulo 11, no versículo 2, ele vai dizer assim a outra parte: fui eu que vos desposei a um único esposo, apresentando-vos a Cristo como virgem pura. Paulo está dizendo assim à comunidade: foi eu que vos apresentei a um único esposo, que é Jesus Cristo. Eu vos apresentei à comunidade de Corinto a Cristo, o único esposo, como uma virgem pura. Paulo foi instrumento de elevação daquela comunidade. Ele apresentou aquela comunidade ao esposo supremo. Meu querido, minha querida, você é responsável por algo, por alguém, por algum empreendimento, por alguma coisa na sua vida, pelos seus amigos, pelas pessoas com quem você convive. Que você seja instrumento de edificação para o outro. Que você seja instrumento de apresentação desses com quem você convive a Deus. A pergunta para nós é a seguinte. Preste bem atenção no fim dessa reflexão. Nós estamos já terminando o nosso tempo. Preste bem atenção. Você edifica as pessoas com quem você convive? Com a sua alegria, com o seu jeito de ser, com a sua solicitude, né? Com o seu humor?
ou você tem sido instrumento de decadência? É uma pessoa que estressa os outros, é uma pessoa que julga os outros, é uma pessoa que não acolhe os outros, é uma pessoa que ninguém quer ter por perto, é uma pessoa prepotente, ou uma pessoa totalmente omissa em si própria. Reflita. Se você não é perfume para os outros, você precisa passar a ser uma pessoa agradável, uma pessoa feliz. Sabe, às vezes a gente chega perto de uma pessoa, né? Olá, porque a gente tem uma forma, né? Uma interjeição comunicativa na língua portuguesa e um hábito de perguntar como vai, né? Tudo bem? É uma expressão quase que natural. A gente pergunta, olá, tudo bem? Sorrindo, e a pessoa, ai, para, não estou bem, não. Qualquer dia que você encontrar com essa pessoa, ela não vai estar bem. Qualquer dia ela vai estar com problema. Qualquer dia ela vai estar com a vida ruim. Como se ela fosse o centro da existência. Todas as coisas ruins só acontecem com ela. Ninguém mais tem problema. Ninguém mais tem adversidades. Ninguém mais tem tribulações. Só aquela pessoa. No fundo, aquela pessoa nem tem tantos problemas, porque tem pessoas que têm problemas piores do que ela, mas na verdade ela é uma pessoa ingrata para com Deus. Em vez de trazer perfume para a vida das pessoas, traz um mau cheiro. Ninguém quer ficar perto, ninguém quer conviver. Isso acontece de diversos aspectos. O padre poderia exemplificar de tantas formas, pessoas que são um mau cheiro para o outro. Não dá tempo de exemplificar. Mas sejamos perfumes, minha gente. Sejamos perfumes. É claro que hora ou outra a gente vai acabar fugindo da nossa missão de ser perfume, mas tem gente que é o tempo todo um mau odor na vida do outro. Não sejamos nós que estamos escutando essa palavra, minha gente. Que a alegria domine o nosso coração. Seja uma pessoa boa. O outro está precisando de algo, faça. Ajude, seja do bem, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa solícita, uma pessoa que todos querem estar perto de você. E olha, um grande empecilho para isso são os nossos benditos temperamentos. Cada temperamento, cada um dos 4 temperamentos tem os seus defeitos, seus vícios, que são o que atrapalha o nosso relacionamento mútuo. Você precisa conhecer a si próprio. Você precisa perfumar você mesmo. Eu sou desse temperamento, né? Eu sou desse temperamento, eu sou, por exemplo, colérico. Uma pessoa colérica é uma pessoa intransigente, às vezes explosiva, né? Às vezes uma pessoa muito inflexível. Eu tenho esse temperamento. Então fique atento com você, perfume a você mesmo. Procure evoluir. Não, eu sou aquela, como que fala, síndrome de Gabriela, né? Que fala, eu esqueci. Não, eu sou assim, nasci assim, vou morrer assim, tá bom, vai morrer sozinho. Vai morrer desquerido por todos. Não. Hoje por que o Pai está falando tanto de perfume hoje? Porque nós celebramos a santa dos perfumes, Santa Rosa de Lima. Perfume no sentido de ser bela. Ela tinha uma beleza extraordinária, Santa Rosa de Lima. Se tornou religiosa, porque Deus escolhe quem é perfumado na vida, né? Ela tinha uma beleza extraordinária, uma moça linda, né? Mas a sua beleza maior estava na sua vida interior, né? Por isso que às vezes tem gente que é tão feinho, né? Nossa Senhora, passou, quando Deus criou lá, acho que Deus deu uma cochiladinha e criou a pessoa, né? Nossa, desprovida de beleza. Não sei se você já conhece alguém assim, né? Desprovida de beleza. Não que eu seja, né, o
o galã, né, de filme, né? Que não sou, mas tem gente que, nossa senhora, acho que Deus cochilou mesmo, né? Mas às vezes a gente convive com pessoas assim, tão feinhas, mas agora, quando a pessoa começa a falar, ela mostra uma beleza tão grande que supera a sua feiura física. Você já deve ter convivido com pessoas assim, como também você já deve ter convivido com pessoas tão lindas, mas insuportáveis, maldosas, né? Minha gente, nós temos que nos elevar ao esposo. Eu vou encerrar, que vai cair a transmissão. Eu desejo a todos um dia abençoado. Que Santa Rosa de Lima interceda por cada um de vocês. Sejamos perfumes na nossa vida e na vida de outrem. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre que Deus, Ele está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente, às 6 da manhã. Deus abençoe, viva Santa Rosa de Lima, São Miguel Arcanjo, eles fiéis servidores por toda a eternidade a Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso único e verdadeiro Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus abençoe a todos, força e coragem, Deus abençoe.